Bom dia. Bom dia. Que bom que nós podemos estar juntos, reunidos como comunidade, para celebrar. Temos nosso tempo especial de culto, de ouvirmos a palavra de Deus e também estarmos em comunhão uns com os outros. Quero acolher cada um de vocês com a palavra de Isaías, capítulo 25, versículo 9, onde nos diz o seguinte: naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Isaías nos remete para um tempo futuro, onde nós então estaremos aproveitando dos benefícios da nossa fé, da recompensa da nossa fé na vida eterna. E ali então nós estaremos propiciamente neste momento, no grande banquete que foi anunciado, inaugurado por Cristo com o anúncio do Reino de Deus, o qual nós recebemos em parte na ceia do Senhor. Mas nesse dia, quando estivermos lá, isso será pleno. E ali nós poderemos então saber que tudo aquilo que Deus prometeu, falou, disse e anunciou por meio da sua palavra, também se cumpriu. Assim, nós temos essa esperança de que estaremos dentre esta multidão, que se beneficiará, que estará junta, reunida neste banquete, e que também se alegrará com a presença do próprio Deus pessoalmente diante de nós. Assim, desta forma, saúdo, acolho cada um, acolho também aqueles que nos visitam nesta manhã. Sejam bem-vindos, estejam bem entre nós, e que assim também possamos juntos celebrar este tempo de culto. Desta forma, então, nós nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar para nós invocarmos a presença de Deus cantando a alegria do Senhor, a nossa força é. 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 Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás dizer, alegria sem medida Ele dá. Palavra do Salmo 25, versículos 16 a 17, nos levam a confessar dos nossos pecados ao Senhor. Quando o próprio salmista também pede e clama diante de Deus, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Por isso convido os que puderem a se colocarem de pé, também fazerem da sua oração própria de confissão de pecados, e depois nós juntos então também oramos. Bondoso e amado Senhor, nós te damos graças por esta manhã que se dispõe sobre a nossa vida, que traz-nos não apenas um novo dia, mas também a possibilidade de estarmos diante da Tua presença e da Tua graça mais uma vez. Te louvamos porque, em meio ao Teu cuidado, o Senhor também traz sobre nós a Tua bondosa mão e também nos possibilita que venhamos a aproveitar, a viver a nossa vida de forma abundante, ao máximo que pudermos também conforme a Tua orientação.
Nós bem sabemos que nem sempre isso acontece. Sabemos que a nossa vida, bem vivida, às vezes tem seus deslizes. Nós cometemos nossos erros, nossos pecados, e mesmo que conheçamos da Tua Palavra, às vezes a gente ainda deixa ela de lado e fazemos aquilo que é mal aos Teus olhos. Voltamos o nosso coração para um outro lado e nos desviamos da Tua presença, pensando que isso também faz parte do bem viver da vida que o Senhor nos dá. Mas quando nós nos damos conta, nada nos resta a não ser reconhecer e confessar dos nossos pecados. Por isso, diante de Ti é o que nós fazemos agora, pedindo que o Senhor olhe para nós e não nos julgue, não nos condene, mas antes derrame do Teu perdão e da Tua graça. Porque é com um coração aberto que nós também nos achegamos para confessar destes pecados que nós cometemos, os quais o Senhor conhece muito bem, os quais nós não podemos esconder de Ti, por mais que talvez nós o queiramos. Mas diante do Senhor nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, para que o Senhor transforme a nossa situação, nos traga de volta, também nos ensine por meio da Tua orientação sobre os nossos dias, para que não só não venhamos mais a cometer o mesmo erro, mas para que venhamos a abandoná-los nos dias que viveremos adiante. Por isso tudo, amado Senhor, nós pedimos, oramos e o fazemos em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Trago-lhes o anúncio da graça de Deus a partir de Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, onde diz o seguinte: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. É a própria palavra do Senhor que nos leva a nos achegarmos diante dele. É a própria bondade de Deus que habita em nós, que permite que nós venhamos a estar na presença de Deus para confessar os nossos pecados, as maldades da nossa vida. E para que assim a nossa vida possa ser trazida novamente para o bom caminho do Senhor. E é por isso então que eu, como pastor desta igreja, lhes anuncio do perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por causa de tudo isso então, nós rendemos louvores a Deus, cantando glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. A comunidade pode se assentar. E para este nosso tempo de oração do dia também, quero trazer orações memoriais, para que também nos lembremos das pessoas que deixaram essa vida, partiram do nosso convívio e agora também aguardam pela vida eterna, para o chamado para esse dia que está também diante da gente. Quero trazer primeiramente a nossa memória, a dona Nelme Laux Schmidt, ela que nasceu no dia 18 de outubro de 1933, em Hortêncio, filha de Alfredo Laux e Rosabela Olinda Laux. Casou-se com o seu Orlando Armando Schmidt e desse casamento então vieram 2 filhos. Ela que era aposentada e pensionista, membro aqui da nossa comunidade, da Paz do Arroio Bonito Hortêncio, veio a falecer no dia 11 de setembro, no Hospital Sagrada Família, no CAI, às 18 horas, tendo como causa-mortes broncopneumonia. Alcançou a idade de 89 anos, 10 meses e 23 dias, deixando então enlutados os 2 filhos, um irmão, sobrinhos, demais parentes, familiares, amigos e a nossa comunidade.
O sepultamento aconteceu no dia 12 de setembro, às 16 horas aqui no nosso cemitério. E assim nós nos lembramos, então, mais uma vez, da Dona Nelme, e também trazemos os nossos pesares aos familiares diante desta perda. Lembramos também de um ano de falecimento do seu Oscar Geraldo Zimmermann, falecido no dia 11 de outubro de 2022 e sepultado então no dia 12 de outubro, aqui também no cemitério da nossa comunidade. Diante da perda, nós trazemos sim a dor da separação, a ausência, a falta, a saudade que isso tudo nos causa, mas nós também somos conduzidos pela própria palavra de Deus, que nos fala que a morte não é o fim de tudo. A morte física, o deixar deste mundo não é o fim de tudo, mas que a eternidade nos está disposta, e que até mesmo aqueles que não creem em Cristo ressuscitarão, mas que os que creem, que os que viveram a sua vida de fé, ressuscitarão sim, e para a vida eterna, para viver das recompensas que a própria fé produziu no decorrer desta vida. E por isso então que mesmo passando por esse tempo de saudade, de tristeza, nós também trazemos à nossa memória a certeza do reencontro, do estarmos juntos e também do desfrutarmos da companhia uns dos outros novamente na eternidade diante do nosso Deus. Por isso, também mediante tudo isso, convido para mais um momento de oração, assim como nós estamos. Gracioso Pai, diante de Ti nós trazemos também as coisas da nossa vida que nem sempre estão bem, quando nós nos lembramos da ausência, da perda que nós sofremos a partir das pessoas queridas que o Senhor também nos deu. Trazemos a saudade, a dor, o luto, mas também lembramos das boas histórias, da convivência, dos ensinamentos, e somos recordados pela própria presença do Teu Espírito Santo que o Senhor nos acompanha tanto nessa vida quanto depois dela, e assim nos chama também para a eternidade, para recebermos do benefício da nossa fé, mas também para desfrutarmos da imensidão da graça de Cristo sobre os nossos dias. Por isso pedimos que continue a nos fortalecer, a nos guardar, e sempre nos lembre de que esta vida aqui não é tudo, de que este mundo, com tudo aquilo que tem, não é a totalidade daquilo que nós poderemos viver, mas que a gente possa sempre ser lembrado da vida eterna que nos está dada por Cristo Jesus, Teu Filho. Pedimos que sempre Tua Palavra nos acompanhe, para que tanto nos recordemos disso, mas também para que a nossa fé continue a ser fortalecida, para que possamos também cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e assim também trazê-las diante de Ti em meio às nossas orações. Por isso nós pedimos, Senhor, que ao ouvir da Tua Palavra, Tu possas, com graciosidade, também falar a cada um de nós, nos fortalecer, nos guardar e também trazer, mais uma vez, certezas sobre os nossos dias. Por tudo isso nós pedimos, oramos e o fazemos em nome de Jesus, do Teu Filho, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Nos preparamos para ouvir da Palavra de Deus, cantando a Ti, Senhor. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor,
andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A nossa primeira leitura bíblica, que está disposta para este nosso tempo de culto, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, que se achegam a nós. E eu convido aqueles que puderem a se colocarem de pé, também como forma respeitosa a esta palavra que nós ouviremos. Assim nos dizem as palavras do Evangelho. De novo Jesus falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todo tipo de pessoa que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete ficou cheia dos convidados. Então, quando o rei entrou para ver quem estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: amarrem-lhe os pés e as mãos e tirem-no daqui para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até aqui, do Evangelho que nos vem. A este Evangelho nós o aclamamos cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Podemos nos assentar? Trago-lhes na nossa segunda e principal leitura bíblica, a partir do profeta Isaías, no capítulo 25, dos versículos 1 a 9, a palavra que nos diz o seguinte: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como uma tempestade contra um muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado.
O Senhor dos Exércitos fará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte, ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará de todos os rostos as lágrimas, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é um Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Até aqui, da palavra que nos vem por meio do profeta Isaías. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, nós temos disposto diante de nós para esta manhã 2 textos magníficos, grandiosos por si só, que nos lembram daquilo que Deus tem planejado há muito tempo para a humanidade. Talvez eles nos assustem de certa forma, porque nos falam de destruição, morte, cidades destruídas, queimadas, gente que não deu valor a um convite que foi feito e sofreu então a consequência de tudo isso. Em meio à parte ruim do texto, ao qual nós não devemos nos apegar com tanta firmeza, nós precisamos nos lembrar da parte boa e daquilo que Deus diz mais uma vez para nós. Temos proposto diante de nós a possibilidade de um grande banquete, onde estaremos juntos, reunidos, festejando, celebrando, como em uma festa de casamento. Sabemos que festas de casamento por si só são grandiosas. E no tempo do Antigo Testamento, no próprio tempo de Jesus, essas festas duravam vários dias. Uma coisa que a gente tem muito próxima a isso é o casamento tradicional pomerano, que acontece no sul do nosso estado ou até lá no Espírito Santo. São 3 dias de festa que eles têm. E a gente acha demais. Então imaginemos nós uma semana de festa. Imaginemos nós uma eternidade de festejos. Um banquete que perdurará em um tempo incontável. Se nós já achamos, às vezes, alguns dias duradouros, imaginemos nós como será essa eternidade toda. Porque ali sim, nós não teremos um tempo próprio para nos preocuparmos com inícios e fins. Poderemos sim nos alegrar e deveremos nos alegrar, porque houve, enfim, o reencontro do Senhor Jesus com a sua amada e preciosa noiva, com a sua amada igreja. Para isso, para que isso nos aconteça, para que isso venha a se dar sobre a nossa vida, nós também precisamos ser lembrados disso. Certamente, da forma como Isaías fala, esse convite vem se repetindo sempre no decorrer da história humana. E da forma como Jesus conta essa parábola no Novo Testamento, tudo isso nos é lembrado volta e meia também para dentro da nossa vida de fé que nós vivemos. A vida comunitária que nos é proporcionada sempre vai nos relembrar deste convite que nos é feito, quando nós podemos então celebrar em comunidade da ceia do Senhor. Na ceia, no partir do pão, no repartir do cálice, nós temos uma pequena amostra do que será o banquete da eternidade. Ali a gente já se prepara para algo muito maior, para algo muito melhor, com uma grandiosidade própria, ao qual nós somos convidados.
E nós muito bem sabemos que esta ceia por si só, ela tem os seus significados. Ela traz um perdão real de pecados. Ela traz mais uma vez a reconciliação entre nós e o nosso Senhor. Ela traz a possibilidade de andarmos novamente em novidade de vida e até mesmo de termos a nossa fé fortalecida pelo pão, pelo cálice que nos acompanham. Por isso que quando nós celebramos da ceia, não é uma mágica que acontece, não é o hocus pocus lá que é feito, do pão que agora se torna em corpo e do cálice que se transforma em sangue. Corpo e sangue de Cristo devidamente apresentados. Não é uma mágica, não é qualquer coisa que acontece ali. Por isso que a ceia precisa ser levada também em consideração respeitosa quando nós a tomamos. O apóstolo Paulo, inclusive, para a sua comunidade em Corinto, vai xingar eles, porque na igreja antiga a ceia realmente era um banquete. As pessoas vinham, partilhavam daquilo que tinham e elas então comiam. No meio desse comer que se havia, tinha-se um tempo próprio para a partilha da ceia. Só que o que acontecia era que essa partilha da ceia se tornou em um motivo ganancioso. Porque algumas pessoas chegavam antes, comiam tudo, bebiam tudo e não deixavam nada para aqueles que vinham depois. E aí Paulo vai ter que dizer, vocês não respeitam o corpo e o sangue de Cristo que é dado por vocês. E aí é que Paulo vai dizer que é necessário que a gente se prepare, que a gente tenha consciência do que nós temos diante de nós. Além da ceia, a preparação que nos é feita dentro do grande banquete também é a maneira como nós vivemos a nossa vida de fé. E vida de fé que é vivida, que é bem vivida, é vivida em comunidade. Existe possibilidade de nós vivermos a nossa fé da porta para fora, e nós devemos sim viver. Porque é ali no mundo ao nosso redor que nós vamos então demonstrar a maneira como nós ouvimos da palavra de Deus aqui. Nós muito bem sabemos que temos a alegria, nós temos o privilégio de sermos testemunhas do reino de Deus mediante a nossa vida. Aquilo que Cristo fez conosco, por nós, precisa ser demonstrado lá fora também, para que o mundo ao nosso redor seja transformado por meio dessa palavra que nós vivemos. Se nós vivemos a nossa fé apenas aqui dentro da comunidade e da porta para fora nós vivemos uma outra vida, nós não apenas enganamos a nós mesmos, mas nós estamos jogando fora tudo aquilo que Cristo fez por nós. Estamos vivendo uma mentira. Não cremos de fato naquilo que Cristo fez em nosso favor. Da mesma forma, se nós vivemos a nossa fé fora da comunidade, sem uma necessidade de estarmos aqui, de retornarmos para esta comunhão maior que temos, a nossa fé também é vivida quase em vão, de forma quase inútil. E eu digo quase, porque se não fosse pela graça de Deus presente conosco, nós viveríamos uma fé inútil. Porque estamos sim desdenhando do convite que nos é feito. Estamos indo para uma festa de casamento com vestes inadequadas. Estamos nos preparando não para sermos recepcionados como convidados, mesmo que indignos, mas estamos deixando uma grande possibilidade de que a gente venha a ser tirado, jogado para fora dessa festa de casamento. Porque a maneira também como a gente tem a dependência da comunidade de fé na qual nós estamos, demonstra a maneira como nós amamos ao nosso Senhor. E eu sempre digo que existe uma grande diferença entre não poder e não querer. Quando nós não podemos, é porque nós estamos realmente impossibilitados.
Ou temos coisas que nos influenciam no tempo, no horário de culto. Ah, mas eu trabalho no domingo de manhã, eu trabalho no sábado à noite, meu horário é o contraturno. Aí é não poder. Ah, mas eu estou doente, eu estou impossibilitado, estou acamado e não posso então me locomover até a comunidade. Isso é não poder. Ah, mas no horário do culto eu tenho um outro compromisso importante. É ocasional? Sim, isso é não poder. O ruim é quando eu faço da minha vida social um empecilho para estar aqui. Quando eu coloco a minha vida comunitária em último lugar como prioridade na minha agenda também. E eu não digo isso apenas porque eu sou pastor, porque eu sou responsável pela comunidade. Mas eu digo isso como irmão de vocês. Como aquele que está junto com vocês e que se alegra por estar com vocês também na eternidade. Eu digo isso como alguém que se alegra em saber que vai ver na eternidade o rosto de cada um de vocês. E também é meu dever trazer tudo isso. De lembrar, de alertar que a nossa vida social, que os nossos compromissos extra nós, não deveriam ser a nossa primeira prioridade. Casos ocasionais são uma situação. Ah, eu fui convidado para um aniversário de um amigo meu. Ah, mas vai ser no domingo de manhã na hora do culto. Ah, mas é uma vez durante o ano. Isso não deve se tornar um hábito quando a cada domingo a gente então procura alguma coisa para não estar aqui, para não viver a nossa vida de fé. No culto passado que nós tivemos aqui, eu falei sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, da recompensa, do galardão que a gente vai receber na vida eterna. E ali sim, tem muita coisa para demonstrar tudo isso que a gente vai ter lá. Se nós fôssemos falar sobre tudo aquilo que nós temos como recompensa na eternidade, nós levaríamos tempo. Levaríamos no mínimo uma semana para denominar cada coisa que a gente vai ter lá. Só que nem sempre a gente pensa. Nem sempre a gente se dá conta do que vai ser. Vocês já pararam para pensar o que a gente vai fazer nesse tempo todo, quando nós estivermos no céu? Porque aqui a gente vive. Quando vivemos bem, vivemos 70, 80, 90 anos. E às vezes é muito tempo. Imaginemos nós na eternidade, num tempo infindável, onde não sofremos a influência do relógio, do passar dos dias, dos tempos, das eras. O que a gente vai fazer lá? É o banquete de casamento. Outra coisa é nós estarmos na presença de Deus para louvarmos ao Senhor. O livro de Apocalipse, em meio às suas tantas figuras, às vezes horríveis que a gente lê lá, tem coisas boas. E uma delas que fala, é da grande reunião dos povos, das nações, das pessoas que no decorrer da história renderam a sua vida a Cristo. E ali fala de milhares de milhares, milhões de milhões, que junto com os anjos do céu estarão louvando a Deus. Nós não passaremos a eternidade toda apenas comendo e louvando. Teremos sim funções, obrigações. O próprio Apocalipse nos fala num novo céu e numa nova terra. E creio eu, isso é coisa minha, que vai ser algo muito parecido com aquilo que nós temos aqui. Não que a gente vai ter o mesmo pedaço de terra, não que a gente vai ter a mesma casa, não sei, isso não cabe a mim dizer. Mas nós estaremos em algo muito parecido com isso aqui que a gente tem. Refeito, renovado, sem influência de pecado e mal, sem as tentações que nós temos nessa vida. Tentações que inclusive às vezes nos levam a nos desviar da nossa boa prática da fé. Ali sim, nós viveremos de forma plena. E imaginemos nós
Que a nossa vida aqui, mesmo com todos os perrengues, mesmo com todas as dificuldades, influências e males que nós temos, se mesmo assim a nossa vida já é boa, imagine na eternidade, onde todas essas coisas ruins não farão parte. Eu não perderia por nada isso que a palavra de Deus nos apresenta. E é claro que eu sei que há um grande risco, às vezes há um grande abismo entre a fala e a prática, sim, mas alguém que preenche esse abismo é o próprio Cristo. No Evangelho, Jesus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas são as básicas, e às vezes a gente passa a nossa vida inteira procurando nosso sustento, uma roupa bonita, uma casa bonita, né? Uma terra boa para a gente trabalhar. Em primeiro lugar, lá na nossa agenda, deveria estar a nossa vida comunitária. Ah, mas eu não posso ir. Não, tudo bem. Não poder é não querer. É diferente. Mas deveria existir dentro da nossa agenda pessoal, para influenciar a nossa família também, esta vontade. Às vezes as nossas crianças dizem: vamos no culto. E aí a gente diz: não, hoje não. Né? Não, hoje não. E às vezes a gente acha demais essa 1h15 de culto que a gente tem aqui. Às vezes é muito tempo para ficar sentado. Os nossos bancos não são tão confortáveis às vezes. Mas às vezes no sofá da nossa casa a gente fica 2 horas assistindo uma partida de futebol. Às vezes a gente fica 3 horas assistindo um filme. Ou pior ainda, escutando notícias, fofocas, assistindo programas inúteis, que não vão nos trazer nada de bom para a nossa vida. Coisas que nos influenciam de forma totalmente ruim e que, quer seja consciente ou inconscientemente, vão fazer a nossa cabeça. Por isso que Jeremias vai dizer no seu tempo: procurem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem a Ele enquanto Ele está perto, porque isso tudo que a gente tem aqui vai se acabar. Vai chegar um tempo em que Deus vai olhar, vai bater o martelinho lá e dizer: não, já chega, já deu, está na hora de voltar. E aí Jesus vem. E aí ou nós estamos na eternidade, ou nós estamos na festa de casamento, nós estamos nesse grande banquete, ou nós estamos fora. E o estar fora não se limita apenas a viver uma vida sem Deus. O estar fora, às vezes, é muito mais tênue do que isso. O estar fora pode se remeter a viver uma vida de fé de qualquer jeito, a pensar na nossa comunidade apenas em tempos de sacramento. Não é porque nós temos batismo que eu estou falando isso, né? Mas às vezes se tem esse costume. Batiza, confirma, casa, hoje em dia quase não casa mais, e sepulta. Nossa vida de fé precisa ser muito mais do que isso. Nossa vida de fé não deveria se limitar apenas a isso, porque a eternidade, na sua grandiosidade, é muito maior para ser comparada com apenas 4 ou 5 momentos da nossa vida, aqui, nesses anos que nós passamos. Que o Senhor, na sua graça, continue a nos lembrar do convite que Ele tem. Que a sua palavra, por mais dura que seja, às vezes, com as suas cenas horríveis, possa nos trazer a consciência, possa nos trazer a memória. Nos lembrar de que nós não fomos criados para estarmos aqui, para permanecermos aqui, que a nossa vida não se limita a este mundo, mas que a eternidade nos está disposta. E felizes somos nós
porque temos essa possibilidade, essa certeza real também de estarmos lá. Que o Senhor, na sua graça, nos guarde, nos fortaleça e cuide de nós, para que também respondamos à altura este convite precioso que nos é feito. Amém. Confessamos da nossa fé com as palavras do credo apostólico e por isso nós nos colocamos em pé, aqueles que assim o puderem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nos assentamos e cantamos. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Ó, toma em mim morada, em ti eu posso vencer. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Meu corpo, alma e mente, a ti eu quero render. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Que eu cumpra a tua vontade, regido por teu poder. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Convido então os pais, padrinhos, madrinhas, avós, familiares da Maia para se achegarem para o momento do batismo. Como comunidade cristã, nós temos a alegria de batizar mais uma pessoa, de também trazê-la para a nossa comunhão, de também trazê-la para uma parte do corpo de Cristo que nós somos, mas nós também temos o dever, a função de auxiliar esta criança no desenvolvimento da sua fé, para que conforme ela cresça em estatura, ela também cresça em sabedoria. Por isso, nessa tarefa conjunta do batismo que nós temos, nós precisamos ter essa consciência de que
Não são apenas os pais, não são apenas os padrinhos e madrinhas, mas a gente como comunidade também, e principalmente, tem essa possibilidade de cuidar de mais uma pessoa. Por isso eu pergunto, pai, mãe, padrinhos, madrinhas, avós, tios, comunidade presente também. Se é da nossa consciência também assumirmos este compromisso de forma livre, nós também respondamos sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Então, também mediante o sim, mediante o confessar do credo apostólico que nós fizemos antes, nós então batizamos. Podem se achegar. Tira a faixinha, né? Pode. Pode baixar ela aqui bem no meio e nós batizamos. Deixa eu lembrar o nome dela, senão eu troco. Daqui a pouco eu troco o José por Januário e não vai dar muito certo. Maria por Madalena também. Não, tudo bem. Pode vir. Maia Valentina Williamson, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, rogando que a bênção de Deus venha sobre ti e permaneça contigo. Que o Senhor possa guardar a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Convido a nossa comunidade a se colocar de pé, para que também os pais recebam uma bênção, mediante o batizar e também o conduzir da sua criança. Podem ficar aqui, padrinhos, madrinhas, podem continuar aqui. Peço então para que estendamos a nossa mão em direção a eles e assim nós os abençoamos. Que o Senhor, em sua infinita graça, possa fortalecê-los, cuidá-los, guardá-los, abençoá-los como casal, dentro também dessa grande tarefa de cuidar da pequena de vocês. Que o Senhor continue os unindo e também fortalecendo, mediante esta pequena, a união que vocês têm. Desta forma, o Senhor os abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Trago a certidão de batismo, também como lembrança maior deste dia. Junto com isso, temos também a certidões de padrinho, madrinha e a vela. A vela nos lembra que agora esta criança também é a luz de Cristo, por onde quer que ela estiver, aonde quer que ela for, e que ali então ela vai ser testemunha do reino de Deus, assim como nós também o somos. Assim nós sabemos que agora a Maia também é a luz de Cristo, aonde quer que ela esteja. Quando chegar novamente o dia 15 de outubro, vocês podem acender a vela, podem cantar parabéns também, né, porque é uma data festiva, é uma data também muito especial, e usar a própria vela para dizer, né, o que foi, o que aconteceu, o que é o batismo e tudo mais. Né? Então, é um presente que a gente tem da comunidade para vocês, também como uma forma de auxiliar vocês nessa tarefa de educar. Que assim também essa pequena seja bênção por onde quer que ela esteja. Quero entregar então as certidões de padrinho e madrinha, como eu já deixei ali atrás. Simplício Có, aqui. Bianca. Cibele.
Laércio. Roberta. Leandro. Aqui está Luciane, mas é Liciane, né? Liciane? Ah, tá lá, tá bom. Por último, mas não menos importante, Luan. Me empresta ela um pouquinho. Pode apagar a vela. Vem cá, vamos fazer bagunça junto agora. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Comunidade, esta é a Maia Valentina Williamson, membro do Corpo de Cristo, batizada e também incluída na comunhão que nós temos. Desta forma, nós então a acolhemos com uma salva de palmas. Agora devolve o pacote. Obrigado, gente. Podem se assentar. Próximos cultos. O próximo culto que a gente tem aqui é no dia 31, não é 9 horas, é 8 horas da manhã. 8 horas, nosso culto da Reforma. Depois, dia 2, nosso culto de finados, culto com ceia. E no fim do mês, dia 26, nós temos nosso culto de jubileu de confirmação, 9 horas da manhã, também com a nossa promoção anual. Então os convites já estão aqui, esse ano vieram um pouco mais tarde do que nunca, mas estão aí então para serem partilhados, distribuídos, né, também para aqueles que farão o seu jubileu de 25 e 50 anos. Uma pequena alteração no nosso calendário é sobre o culto do roncador. Esse culto seria em 2 de dezembro, às 19 horas, mas nós passamos ele para o dia 9, às 15 horas, em virtude dessa excursão que nós teremos da comunidade do ABC para o Lar Padilha. Então, mais adiante também a gente segue anunciando, né, que esse culto foi trocado de horário, né? Então, ao invés de ser dia 2, é dia 9, às 15 horas. Então, Sigmar, algum aviso? Alguma coisa? Não? Parte da sociedade, alguma coisa? Não? Não? Então tá. Mais alguém tem algum aviso assim que a gente precisa saber? Não? Então tá. Fazemos a nossa oração final. Temos motivos, pessoas, pedidos? Podem se colocar de pé. Então nós oramos. Pai Celeste, nós te damos graças por este culto, pela tua palavra, por também podermos trazer diante de ti e batizar a pequena Maia. E pedimos que o Senhor continue a nos guardar, nos fortalecer, mediante aquilo que ouvimos, mediante aquilo que fizemos, no compromisso também que assumimos em cuidar e auxiliar. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes, também na nossa caminhada de fé, cultivando aquilo que o Senhor nos traz e fazendo aquilo que o Senhor nos pede. Não nos esquecendo do convite que o Senhor nos faz para a eternidade, mas sempre tendo em nossa mente que temos um lugar especial na tua mesa e que poderemos então partilhar deste banquete que o Senhor sempre nos traz. Oramos pela nossa comunidade, pelas pessoas, pelas famílias, membros, para que o Senhor cuide de cada um. E oramos também por aqueles que além dela necessitam. Lembramos das enchentes, secas,
terremotos, guerras, das tantas pessoas que são assoladas ainda pelas dores que têm consequência na nossa própria ação humana muitas vezes. Pedimos que o Senhor continue a mandar pessoas que cuidem, que auxiliem, e que o Senhor também derrame da tua paz, da paz de Cristo sobre este mundo. Que a tua palavra tenha liberdade de ser pregada, anunciada e vivida, para que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer o teu Filho, mas também se ajuntarem a nós na vivência do teu reino. Ouça os nossos pedidos pessoais, a nossa oração pessoal também que é trazida diante de ti, e que conforme o teu tempo, a tua vontade, a tua graça, o Senhor nos atenda. Que até lá o Senhor também trabalhe em nós a paciência necessária, tanto para perseverarmos em oração, mas também para esperarmos. E cuida-nos. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, tendo o que nós temos a trazer ainda, fazendo na oração que Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos também da bênção de Deus, que nos acompanha e nos guarda adiante. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça, que o Senhor levante sobre ti seu rosto, te dê da sua paz, te acompanhe, te guarde, te fortaleça e cuide de ti. Cuide também dos teus, dos que estão contigo, e que tu possas ser bênção por onde você for, por onde passar e assim também aonde estiver. Que desta forma te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido-nos a sentarmos e então a cantarmos o nosso último hino. Eu não falei da oferta, né? A oferta de hoje ela é local. Nós poderemos partilhar dela lá no fim da igreja, no final do nosso culto. Essa oferta, como a gente sempre diz, 90% fica para a comunidade, 10% então nós destinamos adiante. Então Deus abençoe nossa oferta, aquilo que temos e que partilhamos também. Mas antes disso, nós cantamos. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Que assim nós possamos ir, estar e permanecer na graça de Deus, que sirvamos ao Senhor com alegria e que Ele também nos acompanhe e nos guarde para os tempos adiante. Ide em paz. Eu me despeço na saída. Criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo
Senhor. Louvado sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, o que dá sentido à vida, Senhor, é amar-te e louvar-te, Senhor, para que as nossas vidas, Senhor, seja sempre, seja sempre, Senhor. Louvado sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor.